Tem pessoas que não sabem, mas em 1997 eu estudei com um professor, que eu não vou dizer o nome dele aqui, mas um professor que falava, ele era de geografia, mas ele nas aulas vagas ele costumava, como tinha pouca pessoa e como a gente já tinha feito toda a matéria, ele dizia: hoje eu vou fazer uma aula fora da programação, mas para a gente um pouco sobre a realidade, né? Ele gostava de levar instruções para as pessoas, que realmente vai qualificar as pessoas para entender como funciona o mundo, para viver melhor, para se dar melhor, né? Para saber lidar com o dia a dia, com as mudanças, com aquilo que vem. E aí ele dizia: vocês pensam que os governos de cada país são realmente, a gente realmente que coloca eles lá através das eleições? Muitos deles não é. Os países que não são soberanos, a influência que faz colocar um político lá para ser o presidente, para se eleger, muitas vezes não é através das urnas, mas é através da vontade de um grupo de pessoas, de poderosos, que são a elite do mundo. Ele dizia: existe um grupo de poderosos que mandam no mundo, que a sua influência é capaz de modificar muitas coisas pelo mundo afora, principalmente nos países que não têm soberania, que não é autossuficiente, que depende dos outros. Esses países, eles sofrem influência desse grupo de pessoas. E aí, falando que são os grupos das pessoas mais ricas do mundo, né, que muitas vezes eles têm as corporações, que são aquelas empresas agrupadas que tomam conta de várias outras empresas, né? Ele dizia que existe praticamente umas 5 grandes corporações de empresas, aglomerados de empresas no mundo, que estão juntas ali, ou em trustes, ou formando cartel, ou se juntando para ficar poderoso, né, e controlar o mundo. E aí a Ambev, por exemplo, ela cuida de várias cervejarias, né, por exemplo. E tem outra empresa que já cuida da área do ramo da alimentação, em que é quem alimenta o mundo, é quem fornece para o mundo. Então ele tem como cessar, fazer uma sanção e parar o mundo, se eles quiserem, né, para que as pessoas se adaptem à vontade deles. Tem como eles fazer isso, porque eles é quem alimenta o mundo, né, o grupo. E aí tem o dos bancos, e aí por aí vai. Então tem o grupo dos poderosos que manda no mundo, e esse grupo quer que os países continuem criando riquezas, e essas riquezas sempre vão voltar para a mão deles. As riquezas sempre voltam para aquele que investiu, né? Os credores, os donos de bancos, essas pessoas poderosas, e aí é o que eles fazem, né? Eles se juntam para ficar mais poderoso ainda, e forma que a gente chama de sistema, né? Sistema mundial de poderosos. A gente chama de sistema. O sistema, ele influencia, ele coloca quem ele quer, muitas vezes como presidente em alguns países. E aquele presidente que foi patrocinado para ele, para ganhar as eleições, vai fazer depois a vontade deles. Vai procurar criar leis para se adaptar à vontade, ao desejo desses empresários, vai fazer com que aquelas empresas tenha menos imposto cobrado, tenha facilidade, tenha acesso mais fácil. E aí, eles, com o mundo globalizado, eles sentem que as pessoas estão livres. Ali tem, nos países onde existe a liberdade econômica, onde o imposto é pequeno, onde as pessoas conseguem empreender e crescer, e eles têm medo de outras pessoas começar a empreender e se tornar tão rico quanto eles. Então eles querem controlar, eles querem manter as pessoas pobres, eles querem manter as pessoas da classe média para baixo. Eles não querem pessoas ricas enriquecendo, porque senão vai concorrer com eles. Então eles tentam controlar as pessoas e manter as pessoas nos países sempre pobres, porque precisa dessa massa, precisa dessas pessoas sempre pobres para ir trabalhando, para ir produzindo. Então eles querem os pobres no mundo, eles têm, né, raiva de quem cresce, de quem faz uma faculdade, muda de vida, porque assim pode chegar um dia a ser igual a eles e até tomar o lugar deles, a riqueza que é deles, né? Então eles não querem que as pessoas mudem de vida. E aí eles vão patrocinar governos e modelo de governo que vai frear as pessoas, que vai fazer as pessoas ficar sempre pobres, né? Então eles podem patrocinar pessoas no mundo todo. A gente viu aí a Venezuela,
onde era um país tão rico e em pouco tempo o mesmo modelo de governo, que foi o modelo socialista comunista, onde presta no começo bastante assistencialismo, que é para cativar a aceitação das pessoas, as pessoas aceitaram esse modelo de governo. Depois acaba o dinheiro, porque é só mais consumindo do que produzindo. Quando não tem mais dinheiro, as pessoas começam a reclamar, mas já é tarde, não pode mais, porque aquele regime já prendeu as pessoas, aquele regime já modificou o país, as pessoas já não podem falar mais nada, não podem se manifestar, não podem mais dar sugestões, participar do governo, fiscalizar, porque são perseguidos por esse regime, que permanece no poder durante vários anos, né, até cair. Então eles preferem instalar nos países e patrocinar governo nos países que vai fazer a vontade deles, que vai manter a massa da população pobre produzindo, enquanto eles lá têm a vida boa, rica. Então eles não querem a liberdade econômica, eles não querem o capitalismo. E ali eles vão promover muitas vezes tudo aquilo que vai destruir a economia privada, as riquezas que são das empresas e das pessoas, né, que são particular. Essas riquezas não podem aumentar, né, segundo a vontade desses poderosos. Essa riqueza, ela tem que ser freada. E para isso, os países têm que ter condições onde as pessoas não conseguem mudar de vida, crescer, se desenvolver, aumentar o patrimônio, né, porque se essas empresas aumentar o patrimônio, vai concorrer com eles, né, e eles têm medo até de tomar deles a riqueza. Então o que é que faz com que as pessoas tenham dificuldade de produzir, de crescer, de se desenvolver, de aumentar os seus negócios, de empreender? É a insegurança. Então esses governos, eles vão andar associados com a insegurança, eles não vão estar nem aí para combater a insegurança, porque essa insegurança ajuda ao país virar um caos e aí dificulta, né? O aumento de imposto vai dificultar as pessoas, elas não vão conseguir empreender e ter lucro, então elas vão ter dificuldade para botar um negócio. Então tudo vai ser na dificuldade. Só quem vai conseguir se dar bem são eles, porque mesmo que produza poucas coisas, mas o percentual maior daquilo que é produzido em todo mundo vai para as mãos, acaba indo para as mãos desses poderosos. Então quando entra um presidente, alguém que entra livre, sem ser associado a eles, sem ser patrocinado por eles, que não aceita fazer acordo com eles, eles vão perseguir, derrubar, eles vão tirar, prender, acusar de alguma coisa. Essas pessoas que não querem fazer acordo com eles não vão ser aceitas, vão ter dificuldade de governar, de prestar um governo diferente do que eles querem, porque eles têm muito poder, né? Eles patrocinam tudo, inclusive eles patrocinam as pessoas que querem apenas fazer manifestação, bagunça, que não querem trabalhar, que cria grupos específicos, levantando uma bandeira, que alegando que é para isso, que é para combater o desmatamento, é para combater os cuidados, é para combater o descuido com o meio ambiente, é para combater um preconceito, para combater isso, é para combater uma exploração, um machismo, não sei o que, né? Muitas coisas que eles alegam que é para isso, mas na verdade eles estão juntando pessoas para essas pessoas servir como massa de manobra, servir ali como construção do modelo de governo que eles querem para o mundo. Um modelo que vai destruindo a força potencial de produção dos países, um modelo que vai destruindo a harmonia, as condições do país andar, né? Então tem pessoas onde o país é poderoso, eles não permitem muito isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas que vão para bagunçar, que vão apenas para gerar o caos e destruir a economia, a fronteira é fechada, não permite essas pessoas ir para lá de forma ilegal, para fazer bagunça. E tem que proteger mesmo, porque o governo é para isso, é para proteger a sua população e fazer a vontade da sua população, ser eleito por ela, escolher as leis junto com ela a cada 4 anos, né? Como é a liberdade lá nos Estados Unidos, e não esses outros modelos que tem por aí. Portanto, essas pessoas da cultura woke, que existe apenas para fazer bagunça e gerar o caos, eles não são aceitos pela população que quer trabalhar, que é organizada, como é a sociedade nos Estados Unidos, um pessoal livre, um povo que batalha, que luta, que constrói riqueza, que sabe que tem que trabalhar, que sabe que tem que produzir. Para poder você ter algo para consumir, você tem que produzir.
que não fica querendo reduzir a carga horária, querendo escala de 4x3, querendo trabalhar 2 dias por semana, não, querendo mais um feriado, mais a cada ano quer um novo feriado, né, no calendário. Não, essas pessoas sabem que tem que trabalhar para ter uma vida melhor, para ter conforto, tem que produzir essa vida melhor, que ela não vem de graça. O governo não consegue dar para as pessoas, os governos não conseguem promover uma igualdade. A igualdade é resultado da movimentação, e conforme as pessoas se movimentam, produz mais, se capacita mais ou menos, né, através da meritocracia, que vai ser dado o resultado e as pessoas vão ter um bem-estar, o país vai ser desenvolvido ou não. Então, esses poderosos já sabem como funciona. E aí eles tentam frear aquilo que vai dar liberdade às pessoas, que vai fazer com que as pessoas andem com as suas próprias forças. Eles vão fazer com que essas pessoas não consigam, que é para continuar servindo a eles e fazendo apenas a vontade deles. Eu lembro que esse professor falou, tinha acabado de surgir uma estrada nova aqui, um asfalto, e era bem estreito, não tinha quase acostamento. Aí o professor falou: ei, vocês pensam que vocês gostaram de andar na estrada nova aí, que foi asfaltada? Não tem quase acostamento, né? Eu não dou poucos dias para ter acidente aí, porque eles não fizeram pensando nas pessoas, eles fizeram pensando neles mesmos, em trazer, em escoar a produção dele para o comércio deles fluir e eles ganhar dinheiro. Eles investiram em sair através dos governos e mandaram esse dinheiro, foi para fazer a estrada a benefício deles, não foi para a população. Então é uma estrada onde não dá para passar, mal dá para passar 2 carros. E realmente em pouco tempo teve bastante acidente. Então esse professor foi marcante na minha vida e me fez começar a observar, né? A observar que aquela mesma proposta que o inimigo de Deus fez para Jesus lá: se prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos desse mundo. E aí Jesus falou: afasta-se de mim, né, Satanás. Ele não queria o governo desse mundo, porque o mundo, tudo já pertence a Deus. Deus está apenas dando a permissão para o inimigo de Deus continuar, né, por alguns dias. Mas já está escrito que logo ele vai tirar essa permissão. Jesus sabe disso, o inimigo sabe disso, mas quis enganar. Se Jesus fosse humano e tivesse caído, todos nós teríamos perdido a chance de se livrar do mal eterno, que é o lago de fogo eterno, para onde o inimigo de Deus quer nos levar junto com ele. E aí o inimigo de Deus vai atuar, e como ele é espírito, ele vai atuar assim. São humanos influenciados por ele, que vai explorar outros humanos, que vai fazer outros humanos sofrer, que vai escravizar. E aí são esses ricos do mundo que fazem outras pessoas sofrerem, né, para ter uma vida boa. Mas não é para sempre. E aí essas pessoas, elas vão estar infiltradas nas religiões. São pessoas que, ao invés de trazer a palavra de Deus, traz uma palavra distorcida para enganar a população. Na política ele vai entrar para criar as leis que vai favorecer a vontade do inimigo de Deus, para destruir, né? A vontade de Deus era que os humanos sejam felizes, né, na terra paradisíaca, e viva para sempre feliz aqui na terra. Então, e crescer e multiplicar, né? Seja fecundo e povoar toda a terra. O inimigo de Deus vai trazer a influência para as pessoas não reproduzir, para as pessoas ter poucos filhos, para as pessoas morrer nas doenças, nas guerras, nas pandemias. O inimigo de Deus vai ficar mais feliz quando isso ocorrer. Quando as pessoas não quiserem mais ter filho, não quiserem mais procriar, não quiserem mais casar para ter filho, mas fazer um casamento para não ter filho. Então, o inimigo de Deus vai querer isso. E Deus quer, ao contrário, sempre quer, não muda, a palavra de Deus não muda, a vontade dele não muda para com a humanidade. E isso faz concluir o plano de Deus, né? Quando a permissão para o inimigo cessar, Deus vai voltar e passar a governar para todo sempre. Então quem tiver apegado só porque está ganhando algum dinheiro para apoiar alguns governos, só porque está ganhando dinheiro para pregar a religião falsa, só porque está sendo bom para eles, ou só porque está enganado, acreditando naquele governo, essas pessoas vão deixar de fazer isso, porque essas pessoas que enganam, eles não vão existir para todo sempre. O mal vai ser aniquilado da terra, e junto com ele tudo que está fazendo a humanidade sofrer. Então existe essa elite de poderosos no mundo, né?
O inimigo de Deus, ele tenta imitar tudo que é de Deus, ele tenta tomar o lugar de Deus, ele quer ser como Deus. Então, Jesus tinha 12 apóstolos, o inimigo vai vir também, talvez com 13. Jesus é o Filho de Deus que encarnou. Então o inimigo de Deus vai vir, um anticristo, que ele vem antes de Jesus para enganar boa parte da população. As pessoas vão pensar que ele é o verdadeiro Deus, porque ele vai fazer milagres, coisas boas. Se é o inimigo de Deus quem faz coisa ruim, é só ele parar de fazer coisa ruim que ele vai conquistar muitas pessoas. As pessoas vão pensar que ele é bom porque ele parou de fazer a maldade e fez coisa boa, milagres, né? Mas não é pra gente se enganar, porque ele vem antes de Cristo. Cristo só vai vir depois. Primeiro as coisas vão ficar de mal a pior, e esse inimigo vai vir aparentando que está resolvendo tudo, que está fazendo tudo de bom, resolvendo o problema da fome, da guerra, das dores, de tudo, do medo, da insegurança. E as pessoas vão ser envolvidas por ele, muitas, né? E aí aqueles que não são, depois ele vai perseguir ainda mais, porque ele sempre perseguiu, para tentar pegar pela força, né? Do mesmo jeito que Deus disse, quem não vier a mim pelo amor, vem pela dor, esse inimigo de Deus também quer fazer do mesmo jeito. As pessoas que não confiam nele, na enganação, ele vai depois perseguir até a morte. E aí todo aquele que resistir, né? Jesus fala, resista ao mal e ele se afastará de vós. Quem perseverar até o fim, quem procurar estar do lado do Criador, querendo entender como funcionam as coisas de Deus, ele vai conseguir, porque é isso que Deus quer, é que as pessoas entendam como ele funciona e se acheguem a ele. Ele diz para os discípulos, né? Jesus fala, se permaneceres na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No livro de João 31, 32. Livro 8, capítulo versículo 31, 32. Então conhecereis a verdade. Conhecer é conhecer em todos os sentidos, em todos os campos, na política, na religião. É a gente ficar do lado de Deus, vendo o que está escrito na Bíblia, ouvindo as pessoas que realmente estão lendo a Bíblia, mas que não estão tentando passar enganação. Tem como a gente ir percebendo cada vez mais, porque Deus vai clareando a nossa mente, a gente vai percebendo quem está enganando, quem está pregando a verdadeira vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a gente aprenda cada vez mais, né, para não ser enganado, principalmente pelo inimigo de Deus que quer nos levar para o lago de fogo eterno. Todas as pessoas vão viver para sempre. Umas vão ter o destino para viver na terra paradisíaca, governadas pelo reino dos céus, outras para o lago de fogo eterno, onde não se acaba nunca, onde você quer uma gota d'água para molhar a ponta da língua, mas o pai Abraão fala, não tem mais passagem nem daqui para lá, nem de lá para cá. Você já teve a vida boa lá na terra e não deu valor. Era lá que você tinha que ter cuidado, né, que ter procurado a Deus. Então essa mesma passagem ainda fala, lembra-te quando você vivia na terra, vivendo do bom e do melhor, comendo, né? Então o pior é que a gente vai ter essa lembrança, né? Uma lembrança de que a gente perdeu aquela oportunidade. Então é muito ruim. Por isso que é bom a gente falar sobre isso, para a gente pensar enquanto a gente ainda está aqui agora.